Olá, eu sou o Nelson Araújo, bem-vindo ao meu canal e hoje vamos estar falando sobre culpa e graça de Deus. Está comigo a Ana Carolina Araújo e vai conversar comigo sobre esse tema. Obrigada, Nelson, pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com você no seu canal, falando também de mais um tema tão relevante. Então, a primeira pergunta sobre esse tema é: qual é a definição de culpa? O que é culpa? Olha, a culpa ocorre quando violamos um princípio de Deus ou algum princípio da sociedade. Isso nos causa um peso, um remorso, dor, autocondenação. É uma definição simples e prática da culpa, né? E por que as pessoas sentem culpa? Eu me lembro em Manaus, nos anos 80, quando eu fazia um cursinho pré-vestibular, uma moça começou a fazer amizade comigo e ela descobriu que eu era cristão. E um dia ela me chamou em particular para conversar. E ela me disse: Nelson, eu posso conversar com você um pouco? Eu falei: pode. Eu queria te contar algo muito pessoal meu, a respeito de uma prática que eu tenho que me causa muita culpa. Eu falei: o que é? Ela disse: olha, eu mantenho relações sexuais com meu namorado e depois de cada ato eu me sinto muito mal e eu me sinto assim, pesado, eu sinto culpa. Mas aconteceu uma coisa interessante com ela, que ela, depois de passar aquele tempo de culpa, ela me disse que sentia vontade de fazer novamente aquela prática, cometer aquela prática. E outra vez, depois daquela prática, ela sentia culpa novamente. E isso se tornou um ciclo na vida dela, né? Pecado, dor, culpa, desejo de pecar novamente. Isso é uma coisa que acomete muitas pessoas, né? Então, há vários tipos de situações que podem causar culpa nas pessoas e Deus realmente tem um plano para tudo isso, para resolver essa questão. E como se livrar da culpa? Como se livrar da culpa? Existem alguns segredos que, à luz da Escritura, nós podemos descobrir, né? Lá em João, no capítulo 8, conta a história de uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério, né? Jesus tinha ido orar de madrugada no Monte das Oliveiras, desceu para o templo, estava ali ministrando, e de repente os escribas, fariseus da época, os religiosos da época, trouxeram, aqueles burgueses espirituais, trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. Colocaram aquela mulher no meio da roda, vamos dizer assim, e querendo testar Jesus, né, para ver o que ele diria. Eles disseram: olha, mestre, como diz aqui em João, né? Disseram: olha, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei de Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O interessante é que diante de Deus não há inocentes e culpados. Todos nós somos culpados. E esses homens religiosos da época conheciam a lei, se colocaram numa posição de acusadores daquela mulher e, querendo pegar Jesus na própria lei, o indagaram. Eles queriam que ela fosse condenada por eles. Só que, na verdade, a lei dizia assim, lá em Levítico 20:10, diz assim, que se um homem e uma mulher forem cometer adultério, ambos deveriam ser mortos, e não somente a mulher. Então eles ficaram pensando na reação de Jesus, analisando o que ele diria para condená-lo. E Jesus ficou ali escrevendo com algo no chão, e todos ficaram esperando a resposta dele. E ele sabiamente disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? A Bíblia fala que todos que estavam ali, ouvindo essas respostas e acusados pela própria consciência, retiraram-se um por um, a começar dos mais velhos até os últimos. Ou seja, aqueles burgueses
aqueles religiosos da época se jactavam ser os donos da verdade, se achavam o dono da verdade naquele instante. Eles se aproximaram daquela mulher querendo condená-la e eles foram os primeiros a sair, os mais velhos, porque tinha um histórico de pecados mais longo, um histórico de pecados mais expressivo do que os demais. Aí a Bíblia fala assim: erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Lhe perguntou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Essa mulher, ela representa aquelas pessoas que estão esmagadas emocionalmente por causa da culpa. Aqueles que se sentem desprezados, aqueles que se sentem humilhados porque cometeram algo ou sofreram algo que trouxe vergonha, autocondenação, remorso, culpa. Então, aqueles homens, sem perceberem, eles acabaram levando a mulher culpada, a pessoa certa que poderia curá-la, a pessoa certa que poderia tratá-la. Então, aprendemos aqui que o primeiro passo para que a culpa possa ser resolvida na nossa vida, nós levarmos essa culpa, colocarmos essa culpa aos pés de Jesus, né? Então, a gente entende que todo ser humano, todo nascido de mulher, por causa da natureza caída em Adão, e o primeiro caso de culpa aconteceu lá no Éden, quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento, ele sentiu culpa, ele teve medo, ele falou que teve medo e ele sentiu culpa. Tanto é que quando Deus veio na viração do dia atrás deles para conversar, eles se esconderam. Então a culpa causa isso, né? Nos escondermos das pessoas, não queremos nos revelar às pessoas, tá? E o interessante é que no caso daquela mulher, Jesus não nega a culpa dela, mas apaga. Ele apaga a culpa daquela mulher e suscita a culpa naqueles que eram acusadores. Então, tem culpas que têm que ser apagadas pelo perdão de Deus, mas tem culpas que têm que ser suscitadas, ser levadas para fora, para que a gente possa, em Deus, obter a cura. E sobre esse tema tão complexo, qual é o fechamento para todo esse tema, né? Nós falamos de alguns textos bíblicos, de algumas histórias vivenciadas ou contadas para você. Como que a gente trata esse tema? Como que a gente fecha esse assunto de culpa? Olha, a culpa continuada, ela exaure, ela acaba com o nosso vigor emocional. Deus nos permite sentir culpa. E a culpa, ela pode ser até benéfica para nos fazer mudar de rumo, nos fazer mudar de atitude, de comportamento. Mas essa culpa continuada, ela vai adoecer o nosso coração. Então não é plano de Deus, e é por isso que Jesus veio, para que a culpa possa ser resolvida. Então, qual é o primeiro passo? Levar essa culpa para a pessoa certa, para Jesus. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai vossos pecados uns para os outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, a solução para isso, a princípio, é levar para a pessoa certa, que é Jesus. E o segundo passo é levar essa dor, esse sofrimento para alguém de confiança, alguém que possa ser um ajudador seu, alguém que vai levar esse seu pecado, essa sua dor para a sepultura, não vai revelar para ninguém. E você abrir o coração para essa pessoa. Quando nós confessamos a nossa culpa, a nossa dor para alguém, isso é terapêutico. Isso faz com que todo aquele entulho venha para fora. E quando esse entulho é verbalizado e vem para fora, isso causa alívio. E nós podemos encontrar numa pessoa espiritualmente equilibrada, confiável, uma pessoa de Deus, conselhos. E a Bíblia fala: orai uns pelos outros para que sareis. Então a cura vem
também além da confissão, o receber a oração de alguém de Deus que possa ministrar sobre a tua vida. Então, se você está sentindo culpa, carrega um fardo pesado sobre as costas, como ter uma mochila com 30 pedras nas costas, e a tua vida está paralisada, eu quero te dizer que Deus tem solução para você. Leve para Ele, procure alguém de confiança para conversar, ponha tudo para fora, receba a oração e siga a sua vida. Aquilo que Jesus falou para aquela mulher, olha, nem eu te condeno, vai, não peques mais. O que ele estava dizendo? Olha, segue a tua vida, o passado é passado, ficou para trás, segue a tua vida, olha para frente, mas não cometa o mesmo pecado. Então, o propósito de Deus na nossa vida é nos deixar livres, plenos, felizes e sem um fardo que nos adoece, nos paralisa e acaba com nossos sonhos. Se você sente culpa, leve ela para Deus. Ele vai te curar. Deus te abençoe. E para fechar então, né, se você assistiu esse vídeo e gostou, se inscreve no canal do Nelson. Toda segunda-feira há um vídeo novo para abençoar a sua vida.